Boa tarde! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula agora de aquecimento da nossa imersão Superando a Traição. Para que são essas aulas de aquecimento, Paula? Essas aulas de aquecimento, elas têm uma razão, né? Que é tirar a venda dos seus olhos para que você chegue no evento da imersão Superando a Traição muito mais desvendada. Por isso que eu gosto sempre de chamar vocês que estão aqui me assistindo de mulheres desvendadas. Aquelas que tiraram a venda dos olhos para poder enxergar os obstáculos, aquilo que te impedia de superar a dor da traição, aquilo que te impedia de curar a dor da traição. Então, sejam todas muito bem-vindas. Quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te pego pela mão e te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Afinal de contas, a decisão é sua, mas se curar vem em primeiro lugar. Eu sempre falo que se curar da dor da traição não é para o seu casamento. Superar a dor da traição não é para o seu marido. Se curar da dor da traição é para você, é por você, tá? Para a gente deixar bem claro aqui. Quem está chegando por aqui agora é nova? Escreve nova aí para mim, para eu saber que você está chegando por aqui agora. E quem já participou de outras turmas, é só colocar aqui a turma que você já participou. E se você ainda não se inscreveu para a imersão Superando a Traição, 100% online gratuita, é só escrever a palavra quero aqui no Instagram e no Facebook. No YouTube, o link está abaixo da descrição desse vídeo aqui, tá? Ou, se tiver alguém aí da minha equipe, por favor, coloca o link aí também para que elas possam se inscrever. Olha, quanta gente nova! Simone, Andrelina, Paula, minha xará, Lilian, Érica. Eu vi a Érica também aqui da turma T21 fazendo lição de casa. Um beijo, querida, por estar aqui. Tem gente nova aqui no Instagram também, no Facebook. Muito bom. Quem não esteve presente na nossa aula de hoje, da meio-dia 17, nós falamos sobre confiança. Como é possível voltar a confiar nesse marido depois da traição? Quem não assistiu, corre para assistir. O link está lá nos meus stories, tá bom? E amanhã, já vou dar um spoiler básico, vamos falar sobre insegurança. Então, se você é aquela mulher que vive insegura depois da traição do seu marido, porque você desconfia demais ainda desse marido, não perde, tá? Porque essa aula é amanhã, meio-dia 17. Mas por hoje, nós vamos falar sobre lembranças e sobre o medo de ser traída novamente. Tem alguma mulher aqui que as lembranças, as memórias dessa traição não saem da sua mente nem por um minuto, nem quando você está dormindo. Esses pensamentos e essas lembranças saem da sua mente? E é por isso que isso te traz um medo gigantesco de ser traída novamente por esse marido. E quem já foi traída mais de uma vez, aumenta ainda mais, né? Medo de saber como tudo vai acabar acontecendo daqui para frente. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Fica aqui comigo, tá bom? Olha a Cláudia, turma T11, Marina T7, um beijão, lindona. Boa tarde para você também. Então, ó, vamos então. Essa imersão, ela é para quem, né? Porque essas aulas de aquecimento é para te preparar para esse evento gratuito que é a minha imersão Superando a Traição, feita especialmente para você. Quem são essas mulheres? São mulheres casadas que passaram pela dor da traição e que vivem desconfiadas, né? Que foi a nossa aula de hoje de manhã, que vivem inseguras, que vai ser a nossa aula de amanhã, que não conseguem tirar, esquecer as lembranças da traição por nada, que é a nossa aula de hoje. E além de tudo isso, é para aquela mulher que, por exemplo, hoje não consegue lidar com a indignação de ter passado por essa traição. Como assim, Paula? Do que você está falando? Vamos lá. Jana, eu te mandei o link, tá? Para você mandar para o Antônio Silene, não sei se você viu aí. O que seria essa indignação? Vamos lá. Você, mulher, está casada com esse marido há 10, 15, 20, 30 anos. E você dedicou toda a sua vida para estar ao lado desse marido.
né, para ajudá-lo a crescer profissionalmente, financeiramente, emocionalmente. Estava lá para segurar as barras desse marido, né, quando ele passou por desafios, para conquistar tudo aquilo que vocês conquistaram hoje, tanto financeiramente, né, como a história de vocês, a família de vocês. E aí você olha para essa traição e fala: olha o que eu ganhei com isso. Eu não merecia ter passado por isso. Então, isso gera uma indignação, que gera junto uma revolta, né? Um sentimento de injustiça. Eu, muitas vezes, abri mão de fazer coisas que eu queria, de coisas que eu gostava, né? Pelo filho, pelos filhos, pela casa, pela construção da família. E olha só o que foi que me aconteceu. Olha só como eu fui recebida, né? Olha só o que eu ganhei com isso. E isso, gente, esse sentimento de raiva, esse sentimento de injustiça é que faz com que a gente traga à tona o tempo todo as lembranças dessa traição, né? As lembranças dessa traição disparam esses gatilhos em nós. E isso faz com que a gente se revolte, né? Essa injustiça é o gatilho que faz você ficar com o dedo apontado na cara desse marido o tempo todo, dizendo para ele que ele é culpado da sua dor, que tudo que vocês estão passando é culpa dele, porque foi ele que te traiu. E isso traz, principalmente para você que diz que perdoou essa traição, que decidiu continuar nesse casamento, quando você permite, né, que essa raiva, que esse sentimento de injustiça te acometa, você não para. Mais forte do que você. Eu escuto muitas mulheres falando isso para mim: Paula, eu tento parar de ficar jogando as coisas na cara dele, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Quando eu vejo, já tô lá, já tô falando, né? E aí vem as brigas, vem as discussões, o distanciamento, as ameaças, né? Palavras que vão e nunca mais voltam, né? Eu já vi muito marido falar disso, né? Mesmo a mulher se curando e o marido diz, viu, mas aquelas palavras que você me disse me machucaram profundamente. E aí tiveram que lidar com uma outra situação também. Mas o que eu quero dizer é que, eu não sei se você sabe, mas quando a gente fica carregando, né, com a gente esses pensamentos, essas lembranças que carregam sentimentos de injustiça, de raiva, isso nos causa uma exaustão. Quer ver só? Quem que está aqui comigo agora se sente exausta, cansada, acorda cansada, faz poucas atividades físicas durante o dia, mas se sente cansada, sem força, né, sem vontade. Por quê? Porque os pensamentos, quando eles não são elaborados e eles ficam entrando na nossa mente, né, o tempo todo, eles trazem para nós uma grande exaustão. Sim, gente, uma exaustão emocional. Esses pensamentos, eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro ele precisa de muita caloria para fazer o bichinho funcionar, né? Para fazer a engrenagem cerebral funcionar. E aí, para alimentar esses pensamentos, essas lembranças e a nossa própria imaginação, isso é extremamente exaustivo. E como a gente não consegue, né, sem esse conhecimento, e é por isso que eu criei a jornada lógica dos relacionamentos, sem esse conhecimento, sem esse passo a passo para lidar com essas lembranças, a gente se afunda cada vez mais em dor. Então, eu digo que perdoei esse marido, eu digo que eu quero minha família de volta, mas esses pensamentos não me deixam. E aí eu não sei lidar com a raiva, e aí eu não sei lidar com toda a minha ansiedade, eu não sei com os dedos apontados na cara do meu marido o tempo todo, não é assim? E olha só para onde que a gente vai. Vai para essa exaustão emocional, vai para a discussão, e isso traz muita ansiedade para os nossos filhos. Então, não sei aí quem já tem, né, filhos pequenos, ou até mesmo na adolescência, essa situação dentro de casa causa ansiedade nos nossos filhos. Mesmo que os nossos filhos sejam pequenos, eles ainda nem saibam falar, nem sabem o que está acontecendo. Dentro do campo do casal, isso gera ansiedade nos nossos filhos, tá? Tô vendo bastante gente aqui se identificando, né? Olha lá, eu não tô conseguindo fazer nada na minha casa, tá toda bagunçada. Por quê, Dinete? Porque a gente não tem mais concentração e foco. É como se a nossa vida se resumisse, né? Vida é igual traição. A gente não consegue sair desse lugar. Mas foi por isso que eu criei para vocês
a imersão Superando a Traição, para que vocês saibam qual é o passo a passo que vocês precisam fazer para curar essa dor. Quando eu curo a dor, eu curo as lembranças. Quando eu curo a dor, eu curo a desconfiança. Quando eu curo a dor, eu curo as minhas inseguranças. Eu trago leveza, eu trago paz, eu trago harmonia para dentro da minha casa. Seja se eu escolher ficar com esse marido, ou seja, eu escolher sair desse casamento, tá? Aí, eu trouxe aqui uma outra situação. Então, para você que se sente indignada, com raiva e injustiçada, esse evento da imersão Superando a Traição é para você. Para você que desabafa sobre a traição. Presta atenção nisso que eu vou dizer aqui. Se você é aquela mulher, eu sei que tem aquelas mulheres que não conseguem falar sobre a traição, tá tudo bem. Mas nesse momento aqui, eu quero falar com aquelas mulheres que precisam, sentem uma necessidade de desabafar, de falar sobre essa traição. O quanto esse marido foi ingrato, o quanto você foi uma boa esposa, o quanto você fez tudo por aquele casamento, né? E olha só como você foi retribuída, né? Que foi com essa traição. Quando você vai para esse lugar do desabafo, ele é muito perigoso. Por quê, Paula? Porque eu sei que você não faz isso por mal. Você faz isso para se esvaziar, né? Para tirar de dentro aquilo que te foca. Mas, quando você fica reforçando isso o tempo todo, lembre-se, gente, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Então, tudo aquilo que você fala, você é a primeira pessoa a ouvir 2 vezes. Presta atenção nisso. Toda vez que você fala sobre isso, nesse lugar de desabafar sobre a traição e não faz nada para superar, para curar essa dor, você vai para um lugar onde você está se vitimizando. E esse lugar é paralisante, porque você fala, mas nada muda. Você só fica ali relembrando daquela traição. E isso, mulher, faz muito mal para você. Isso tira a sua força. Estar nesse lugar de toda vez, né, ficar falando sobre essa traição sem qualquer solução, sem qualquer passo prático, sem qualquer ação para curar essa dor, só vai tirar ainda mais a sua força. Vai alimentar cada vez mais o ressentimento que você tem desse marido. Ou seja, as chances de você realmente conseguir se reconectar com esse marido para viver um novo casamento vai diminuindo cada vez mais. Faz sentido isso para vocês? Mulheres, né, que precisam, têm essa necessidade de desabafar sobre essa traição. E foi por isso que eu criei a imersão Superando a Traição, para que a gente possa fazer aqui, no lugar onde tem terapia, onde tem todo um trabalho terapêutico de condução, onde a gente fala sobre a nossa dor, sim, mas a gente também olha para ela como curar essa dor. A gente fala para poder curar. É como a gente vai ao médico. Para ele saber exatamente qual é a receita, qual é a medicação, qual é o exame que ele precisa te falar, você precisa falar o que dói. Mas é uma vez. Você fala uma vez e ele faz o diagnóstico e você já entra com um tratamento. Aqui, nessa imersão, não é diferente. Você fala a sua dor, que eu já sei muitas dessas dores que a gente passa, porque um dia ela já foi minha também. Então, eu conheço essas dores. Já trabalho há mais de 10 anos com mulheres que passaram pela dor da traição. Já somos mais de 1.000 mulheres curadas em mais de 18 países. Então, posso falar para vocês com muita propriedade que muitas das dores que nós sentimos, ela já passou pela jornada lógica dos relacionamentos. Nós já curamos essa dor aqui dentro do método de 4 semanas. Então, todas as vezes que eu falo, eu também escuto e eu também tenho uma ação. Quem não assistiu a aula sobre confiança, como confiar de novo nesse marido, corre para assistir, porque ao final daquela aula eu já deixei um exercício prático para você, tá bom? De começar a olhar o que é confiança para você, o que é confiança para ele. Então, quem não assistiu, não perde essa aula, porque todas essas aulas, elas são sequenciais. Falamos sobre confiança, agora estamos falando sobre lembranças e o medo de ser traída novamente. Amanhã nós vamos falar sobre insegurança, sobre o medo de não conseguir superar a traição, sobre ficar ou sair desse casamento e tantas outras perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais diariamente com dúvidas de vocês. Eu vou estar respondendo, aprofundando nessas aulas de aquecimento, para que você chegue desvendada na minha imersão Superando a Traição. Como é que eu faço para participar, Paula? Quem está no Instagram e no Facebook, é só escrever a palavra quero.
Quem está aqui no YouTube, pode clicar no link abaixo dessa aula, que o link já vai estar disponível para vocês. Tudo bem? Então, para as mulheres inseguras, desconfiadas, com a indignação de ser traída, essa imersão é para você. Para você que tem esse costume de desabafar, né, da forma como eu expliquei aqui, essa imersão também é para você, porque vai te ajudar e muito com isso. Para você que pensa em vingança. Vamos falar sério? Vamos falar de mulher para mulher? Vamos? Vamos tirar o certo e o errado? Quem aqui já pensou em se vingar, dar o troco da mesma moeda? Quem aqui já pensou em se vingar e dar o troco na mesma moeda, traindo também? Vamos falar de forma clara, né? Porque eu não escondo nada de vocês aqui. Eu só consigo falar com vocês o que as redes permitem, né? Dentro da jornada a gente consegue aprofundar, mas aqui eu vou ao máximo que eu posso com vocês para que vocês virem as chavinhas aí e tirem a venda dos olhos. A vingança, gente, quando a gente pensa em dar um troco na mesma moeda, na verdade, nós estamos querendo que esse marido sinta um pouco da dor que ele me fez sentir. Não é assim? Muitas das vezes, mesmo que seja uma traição, apenas por mensagem, né, com outra pessoa. Não importa, a gente só quer que o outro sinta o que ele está perdendo, sinta o que você sentiu naquele momento que também descobriu aquela traição. Só que, mulheres sábias não se vingam com a mesma moeda. Mulheres sábias viram o jogo dessa traição. Elas viram as regras desse casamento sem precisar se sujar. Por quê? Se sujar. Porque a vingança, gente, eu escuto muito isso. Tá? Isso são os reais de mulheres reais. O que eu quero dizer com isso? Toda mulher que se vinga, toda mulher que comete uma traição na mesma moeda, no primeiro momento, ele é muito satisfatório. É muito satisfatório. Ela vai, ela faz, ela que o marido saiba. Só que passa pouco tempo, tá? Para alguns é um dia, uma hora, às vezes é no próprio ato. Fui lá, traiu meu marido, na hora a ficha já cai, que é a culpa. Então, essa mulher, além de ter que lidar com a dor da traição, agora ela tem que lidar com a culpa dessa traição também. Por quê? Porque a mulher se arrepende. Porque ela vê que ela foi lá, ela traiu, mas a dor não curou. E aí ela tem que carregar duas dificuldades. A traição que ela recebeu do marido, mais a própria culpa. E eu já vou dar aqui um spoiler para vocês, tá? Para que vocês não façam isso. Por quê? Porque o arrependimento ele é imediato. Segundo, ele cura a traição. E terceiro, se você quer ter o casamento, se você quer continuar nesse casamento ou criar uma possibilidade de ter um casamento melhor do que antes, essa é a pior opção de todas. Porque você vai criar um muro gigantesco aí dentro do seu casamento. Tá? Existem outras maneiras que eu ensino para vocês dentro da jornada lógica dos relacionamentos, que é dar o troco, sim. Que é fazer o seu marido se responsabilizar pela dor que ele te causou? Sim. É fazer ele sentir a dor que você sentiu? Sim. Mas sem precisar se sujar. Sem precisar se afogar numa dor que não é sua. Por quê? Porque ele te traiu. Ele vai ter as compensações disso. Mas se você também, você vai para esse mesmo lugar. Então, existe sim uma forma, um passo a passo, que eu explico para vocês lá dentro da imersão, Superando a Traição, como dar esse troco da mulher sábia e não da mulher tola. Tudo bem até aqui? Até porque eu já vi muitos casos de quando, mesmo a mulher dando troco no marido, quando os filhos descobriram, os filhos se voltaram contra ela. Então, por que, mulher? Por que você vai se enfiar nesse buraco? Se quem traiu foi ele. Por quê? Eu não sei. Porque eu não sabia fazer diferente. Então, eu vou te explicar como fazer diferente, como dar o troco da mulher sábia dentro da imersão Superando a Traição. Não percam, é só escrever a palavra quero para vocês poderem se inscrever. Paula, eu quero saber como dar esse troco? Então, sim, essa imersão é para você. E depois, quando você, mulher, aí no seu casamento, por causa de muita dor dessa traição, e as lembranças, elas provocam muito isso em nós. O sentimento de raiva, tristeza, né, injustiça. E a gente, para
para tentar aliviar essa dor, a gente tenta depreciar esse marido. A gente tenta diminuir esse marido. Tem aquelas mulheres que não, que são mais dependentes emocionais e vão fazer de tudo e mais um pouco para esse marido ficar em casa. Mas nós temos a outra, né? A outra parte das mulheres que se sentem tão machucadas, né? Tão feridas, que elas querem depreciar aquele. Ela usa falas sarcásticas, né? Usa frases que realmente machucam. E eu trouxe algumas frases aqui para compartilhar com vocês. Lembrando que essas aulas, ela não tem o poder de julgamento, ela não tem o poder de crítica. Ela tem o poder, prestem atenção quem está entrando aqui agora, ela tem o poder de tirar as suas vendas, de deixar de fazer aquilo que não vai funcionar, de fazer com que você olhe e fale, é verdade, eu estou fazendo isso e isso não está me ajudando. Por quê? Porque a solução vem quando eu deixo de fazer aquilo que não me ajuda para colocar outra coisa no lugar. E essa outra coisa no lugar eu explico para vocês lá dentro da imersão. O que é que eu coloco no lugar disso, tá? Então, quando a gente deprecia esse marido, o que a gente faz? A gente perdoa esse marido, a gente diz que perdoou esse marido dentro do nosso casamento, mas aí, né, fica aquele perdão sem perdoar remoendo aqui dentro de mim e vem um certo sarcasmo, porque quando a gente está em dor, a gente tem prazer de ver o outro sofrendo. Alguém aqui já passou por isso? Ou eu tô ficando meio louca? Você já sentiu prazer de ver o sofrimento do seu marido depois da traição? Vamos lá. Frases que eu falo, às vezes são conscientes, às vezes são inconscientes. Como, por exemplo, agora você quer bancar o bom marido? Por exemplo, o marido vai lá, carrega uma sacola, né? Vai para você no mercado, pergunta o que é que você está precisando. E aí você diz, agora você quer bancar o bom marido? Nunca fez isso, agora quer fazer? Ou ainda, deveria ter pensado nisso antes, né? Quando esse marido diz, eu te amo, me ama? Então deveria ter pensado nisso antes. No erro que você cometeu, na traição que você cometeu, deveria ter pensado nisso antes, né? Olha lá, a Ednete falando, eu fiz muito isso com meu ex-marido, ó. Tem bastante gente, eu já passei muito já. Tem mais frases aqui, ó. Você continua dentro de casa só por causa dos filhos. Quantas mulheres aqui já disseram isso para esse marido, que permaneciam nesse casamento só por causa dos filhos? Ou eu fico até eu conseguir sair. Também é uma frase bem típica. Outra coisa, tudo que você faz para mim é falso. Eu não consigo mais acreditar em você. Tudo que você faz para mim, tudo que você faz para nossa família parece falso. Eu não consigo mais acreditar em você. Ou ainda, eu não confio mais em você. Eu não consigo mais acreditar que o que você me fala é verdade. Eu mesma, ó, vivo falando isso. Não acredito. Será que eu já falei? Agora você quer passar de herói? Tarde demais. Sabe quando o marido tenta resolver um problema dos filhos que ele nunca teve nem aí? Seja um problema na escola, ou seja um problema do carro, sei lá, alguma coisa. Aí esse marido vai lá e tenta resolver para você. Aí você vira pro alecrim dourado, né? E diz isso para ele. Agora você quer dar um de herói? Agora você quer, né? Se mostrar que você pertence a essa casa, a essa família, depois da traição? Tarde demais. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que quando nós fazemos isso, estamos fazendo isso porque estamos feridas, porque estamos machucadas. E aí eu te pergunto, como você, depois dessa traição, quer que esse casamento dê certo depois da traição, quando esse marido te feriu e você também está ferindo? O tempo todo, um fere o outro dentro dessa relação. Vocês acham que tem como essa relação dar certo em algum momento? É claro que não. Só vai ficando as mágoas, só vai ficando os ressentimentos. Isso é muito comum. Isso vai deixando a relação cada vez mais adoecida. Então, eu disse para vocês na nossa aula hoje do meio-dia, né? Se a traição entrou, ó, presta atenção. Se a traição entrou, é porque a relação estava adoecida. Como eu sei que essa relação estava adoecida, Paula? Porque existia um distanciamento. Nesse distanciamento, que esse distanciamento aqui pode ser consciente ou não, tá? Eu posso ter percebido esse distanciamento ou não, mas existia.
Quando existe um espaço, é onde existe a possibilidade de entrar um terceiro. Esse terceiro aqui pode ser um excesso de trabalho, pode ser um excesso de comida, um excesso de bebida, um excesso ou uso de drogas, o excesso de consumismo, né? Tudo aqui pode entrar, inclusive uma traição, porque as traições elas não são só físicas, elas também são emocionais e elas também são financeiras. Mas quando o casal está adoecido, existe distanciamento, é porque existe um espaço vazio, que nós chamamos de buraco. Nesse buraco, qualquer coisa pode entrar, inclusive uma ação. Por isso que, enquanto eu não olho esses buracos, aquilo que levou essa relação a adoecer e a se distanciar, que é a pergunta que eu faço para as mulheres dentro da jornada: aonde foi que vocês se perderam? Aonde foi que esse casal, com o passar dos anos, se perdeu e deixou que esse espaço vazio permanecesse? Quando a gente se cura dessa dor, a gente olha para aquilo que criou esses buracos, faz a correção, se ambos estão dispostos a isso, para blindar esse casamento. E aí sim, a gente consegue ter uma nova relação, até melhor do que antes dessa traição, tá? Só quando a gente olha para esses buracos. Esses buracos eu chamo de causa raiz. Quando eu tiro, quando eu corto a raiz, quando eu corto o mal pela raiz, aí sim, agora eu tenho uma relação saudável. É isso que eu vou explicar para vocês, esse passo a passo, do que fez com que a gente se distanciasse e como a gente faz agora para acabar com essa causa raiz, tá? E aqui, quando eu falo para vocês sobre essa questão do depreciar o marido, o que acontece? Essas mágoas, esses ressentimentos vão aumentando esses buracos, até que esse marido não vai aguentar mais. Você vai continuar apontando o dedo, criticando, usando de sarcasmo dentro dessa relação, porque em alguns momentos você sente prazer em ver a dor dele. Só que isso vai se tornando cada vez mais comum. E esse marido aqui vai chegar um momento que ele vai dizer: não aguento mais, não importa o que eu faço, nada funciona nessa relação. Então, ele tem dois movimentos. O primeiro, ele vai diretamente pedir o divórcio para você, e eu sei que você não quer isso. Você deprecia esse marido, você xinga esse marido, mas você quer esse marido. Você só não conseguiu curar a dor, tá? E tem um outro caminho, que é o caminho mais do moleque aqui, do infantil. Que é o quê? Como eu não tenho coragem de pedir o divórcio e assumir a responsabilidade do divórcio, então eu vou trair de novo. E essa mulher vai descobrir. Até que ela me peça o divórcio. E aí, ela é que vai arcar com as consequências dessa separação. Ou seja, quando ele trai, e você perde o divórcio, tudo que der errado nessa relação, ele vai te responsabilizar por isso. Então, não faça isso, mulheres. Ficar no casamento é uma decisão a dois. Sair do casamento também é uma decisão a dois, tá? Veja se faz sentido aí para você. Então, se você também passa por isso, você também sente vontade, né, de que esse marido sinta a sua dor, né? Dessa forma, como você age hoje, sim, essa imersão é para você, porque você vai aprender como eu paro de fazer isso, como eu substituo essas minhas atitudes. Porque eu faço isso, por quê, Paula? Porque as lembranças saem da minha mente o tempo todo, de tudo aquilo que eu vi, de tudo aquilo que eu li, de tudo aquilo que eu presenciei, das coisas que a terceira pessoa me falou, das fotos, dos vídeos, né, dos comentários abaixo das fotos. Então, é isso que alimenta esse ciclo de dor. Em contrapartida, quando a gente olha para a causa raiz e a gente corta o mal pela raiz, tudo isso que é decorrência dessa traição também acaba, tá? E aí, ó, além disso, né? Além das lembranças que eu tô falando aqui para vocês, também tem uma consequência maior, que é o medo de ser traída novamente. Muitas vezes, tudo que a gente faz, assim como o controle, né, que eu falei para vocês na aula de hoje da meio-dia 17,
é por causa do medo de ser traída novamente. Então, pelo medo de ser traída, eu acabo querendo ter posse sobre aquele marido, querer saber onde ele vai, com quem ele vai, o que é que ele está fazendo, com quem que ele está falando, né? E fico procurando provas o tempo todo, que a gente chama aqui da mulher FBI, né? Fica colocando aquele marido na parede e tudo mais. Tudo isso por quê? Por causa do medo de ser traída novamente. E aqui, antes de eu falar sobre o medo de ser traída novamente, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha? Você acha que é impossível trabalhar essas lembranças da traição? Ou você acha que seria um sonho, um milagre, né? Poder lidar com todas essas lembranças da traição e poder ir a sua vida? Seja para você continuar com esse medo, ou seja para você sair desse casamento. O que você acha? Usar essas lembranças da traição seria o que para você? Algo impossível ou um sonho, um milagre que estaria acontecendo na sua vida? Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Para te mostrar que não é nenhum dos dois, mas que é a realidade que muitas e muitas mulheres já estão vivenciando hoje no casamento delas. É algo que elas já estão vivenciando hoje. Hoje nós somos mais de 1.000 mulheres que já superaram, que já curaram a dor da traição, que já curaram as lembranças, que já curaram a desconfiança, que já curaram a insegurança, a baixa autoestima, né? Todas essas mulheres já passaram por essa fase. Então, eu sempre gosto de dizer que o impossível ele deixa de acontecer quando uma pessoa consegue aquilo que você achava que era impossível. Então, eu preciso dizer para vocês que é possível superar a dor da traição em até 4 semanas, é possível se curar dessa dor, é possível viver um casamento melhor do que antes, ou é possível você sair desse casamento sem peso, né, do arrependimento ou da dúvida, ok? Olha lá. Meu sonho é não ter essas lembranças. Então, Margarida, daqui a pouquinho você vai ver a Antônia Alcilene, que vai vir falar aqui com você, de como foi a história dela, como que ela conseguiu chegar nesse lugar, de que as lembranças não tomam mais conta da vida dela e que ela ainda continua nesse casamento. Espera aí que você vai ver, tá? Porque aqui, gente, é um lugar onde eu trago para vocês as bases, né, as bases terapêuticas, as bases científicas de como tudo funciona, mas também é um lugar para a gente trazer histórias reais, de mulheres reais, que passaram exatamente a mesma dor que você pode estar passando hoje, tá? Então, ó, quem tem medo de ser traída novamente, o que você faz quando você tem medo? Porque, gente, o medo é uma loucura, né? O medo faz a gente fazer coisas que até Deus duvida. O que é que você faz quando você tem medo, quando você sente que você está sendo ameaçada, que você pode estar sendo traída novamente? Nós fazemos coisas que as mulheres que superam a dor da traição falam e dão risada, porque elas falam, não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Quer ver? Vou dar um exemplo simples. Você está lá lavando louça, né? Você está lá lavando louça, do almoço, do jantar, do café da manhã, não sei, e de repente vem aquela lembrança na sua mente. Né? Vem a imagem daquela mulher, vem o vídeo que você viu, aquele áudio que você ouviu, que não sai da sua cabeça nem por um minuto, né? Aquelas garotas de programa do qual ele se envolveu, trocou mensagens, ou seja, aquilo não sai da sua mente. Então você está ali, seu marido foi trabalhar, você está lá lavando louça, e você vai alimentando essas lembranças. Você junta aquilo que você viu, que foi real, e a sua mente alimenta também aquilo que é imaginativo, né? Aquilo que a sua imaginação pensa. Será que foi assim? Será que foi assado? Será que ele dizia isso? Será que ele fazia assim? Será que ele agia com ela como agia comigo? Né? E isso vai ter um misto de raiva e de tristeza. Só que, como você não aprendeu, você ainda não se curou da dor da traição, o que acontece? Você vai alimentando isso dentro de você. Você alimenta na mente, que vai você alimentar sempre, que cresce, 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 cresce. E que é óbvio que vai descarregar num comportamento. Então, você está lá lavando a sua louça e está tudo isso acontecendo aqui dentro de você. Aí, de repente, o marido chega e fala, oi, amor, tudo bem com você? Pronto! Você está pronta para descer os cachorros. Ou, timidamente, você vai dizer,
Com a cara de que não tá nada bem. E esse marido vai perguntar, viu? Aconteceu alguma coisa? Aí, pronto, mais uma oportunidade para você descer os cachorros, apontar os dedos. E aí você quer saber da traição, com quem foi, quantas foram. E aí você quer saber cada vez mais detalhes dessa traição. E isso vai gerar o quê? Discussão, mais desconfiança, vai te trazer a exaustão emocional, vai te levar para esse lugar onde a sua saúde mental começa a ser afetada. Você não sabe mais distinguir aquilo que é real daquilo que não é. Tudo para você vir uma ameaça. Você não consegue mais ter tempo de qualidade no seu trabalho. Você não consegue mais ter tempo de qualidade com você. Você não consegue mais ter tempo de qualidade com os seus filhos. Não é assim que funciona? Tudo isso por causa do quê? Das lembranças. Aquelas lembranças que, se você não cura a dor da traição, se você não vai direto na causa raiz e corta esse mal pela raiz, elas continuam te alimentando em dor, em tristeza, em adoecimento. Essas lembranças não é só na hora de lavar louça. Essas lembranças aqui vêm também no momento da intimidade sexual. É quando você vem a lembrança e você chora, vem a lembrança e você repudia o marido, vem e você te culpa por isso, de estar ali, né? Porque você que, principalmente você é aquela mulher que dizia que jamais perdoaria uma traição, e aí se vê ali perdoando de novo com aquele marido. Então, isso traz muitas compensações para nós mulheres. Porque a gente pensa, não, mas se eu não fizer, se eu não for para intimidade sexual com ele, ele vai procurar na rua. Ele vai fazer isso com outra pessoa. Então, eu me forço a estar naquele lugar. Gente, esse é o caminho mais rápido do adoecimento físico e mental, tá? Não esqueçam disso. Esse é o caminho mais rápido. Se você está passando por isso, vem para a imersão Superando a Traição. Para você evitar que aquilo que você já está passando hoje se agrave ainda mais, tá? Por um surto. Eu tive a Bruna da turma T3, que teve um surto psicótico. Ela precisou ser internada, ela precisou ser medicada numa clínica psiquiátrica. Por quê? Porque ela não sabia lidar com aquilo e achava que ia dar conta de cuidar daquilo sozinha. E não conseguiu. E ela foi até as últimas consequências disso, tá? E pior, porque ela ficou internada na clínica psiquiátrica e o pensamento, será que ele está com outra? Será que eu estou aqui e ele está com a outra pessoa? Olha só. Então, aquilo que está ruim pode piorar. Pode piorar e muito se a gente não cura a dor da traição. Se você está passando por tudo isso que eu te falei aqui, tudo isso que eu te falei, a insegurança, a desconfiança, né, a depreciação, tudo isso que eu falei para vocês, sim, essa versão, Superando a Traição, é para você. Porque lá eu vou te mostrar os sabotadores que estão atrapalhando você de superar esses obstáculos, que é superar, curar a dor da traição. Vou te mostrar o simples de como você tem que fazer o passo a passo para superar a dor e como a gente junta todas as pecinhas desse quebra-cabeça para realmente superar a dor da traição mais rápido. 100% online, 100% gratuito. É só escrever a palavra quero para quem está aqui no Facebook e no YouTube. Quem está no Instagram, quem está no YouTube, o link está abaixo dessa aula aqui, tá? Luciane, a Luciane falou assim no Instagram, ó, faz apenas 2 meses que eu descobri. Eu posso dizer para você que você ganhou na loteria, porque você acabou de descobrir e já está tendo a imersão Superando a Traição gratuita para você participar, com todas essas aulas de aquecimento aqui. Tem mulheres que já convivem com essa dor desde quando se casaram, há 10, 15, 20 anos. Tem mulher que passou pela primeira traição, perdoou, já está passando pela segunda ou pela terceira. Então, eu falo que você teve essa sorte, né? Eu acredito muito em acaso. Então, você não está aqui por acaso. Então, está aqui para aprender, para tirar essa venda dos seus olhos e chegar desperta, desvendada, lá na nossa imersão Superando a Traição, tá? O que eu quero dizer para vocês, gente? Se isso está acontecendo com vocês, calma, porque tem uma solução. Isso não tem nada a ver com bruxaria, isso não tem nada com fórmula mágica, não tem nada disso. O que tem é conhecimento. Graças a Deus,
graças a Deus, Deus é tão bom para nós, que ele nos deu aquilo que nós chamamos de neuroplasticidade. O que isso quer dizer? É um poder que a nossa mente tem, que o nosso cérebro tem, de dar um novo olhar, um novo significado para aquela dor. Então, sim, a traição é um trauma, certo? A traição é um trauma. Dentro disso, nós temos a possibilidade de dar um novo olhar para esse trauma. Nós temos a possibilidade de ressignificar esse trauma dentro de nós. Como que a gente faz isso, Paula? Através das sinapses neurais, que são as conexões de informação que vai sendo passada pelos nossos neurônios através das sinapses para dar um novo olhar. Então, assim, Paula, mas eu não consigo esquecer as lembranças dessa traição, é mais forte do que eu não consigo, eu já tentei esquecer, viu? Presta atenção. Vamos falar aqui direto ao ponto, sem mimimi. Ninguém esquece uma traição. Esquece, não tem condição de você esquecer uma traição. Primeiro que ele é um trauma. Já tem ali, né, várias camadas que foram atingidas emocionalmente até a parte física. Então, esquecer é uma coisa que você não vai conseguir fazer. Toda vez que você tenta esquecer, aí mais que você lembra. Mas então, o que eu posso fazer, Paula? O que eu posso fazer é o que nós fazemos dentro da jornada lógica dos relacionamentos, que é o meu método de 4 semanas, que eu vou te explicar lá dentro da imersão, superando a traição, que é o quê? Como eu consigo, através de um passo a passo, olhar para a traição, lembrar dessa traição e ela não me doer mais. Faço para que essas lembranças não tomem mais a minha vida, não estejam mais no controle da minha vida, beleza? É isso que a gente faz. Então, o que eu faço de errado? Tentar esquecer. O que é que eu preciso fazer no lugar disso? Olhar para a causa raiz, fazer as mudanças que são necessárias e seguir esse passo a passo. É isso que a gente faz. É isso que a gente precisa fazer. Quanto mais eu tenho controle sobre essas lembranças, mais eu tenho controle sobre a minha vida. Quanto mais controle eu tenho sobre a minha vida, menos medo eu tenho de ser traída novamente. Afinal, eu sei por que a traição entrou. Eu sei quais são as mudanças que precisam ser feitas. E eu consigo fazer uma leitura se essas mudanças estão sendo feitas ou não de forma correta. Isso me traz segurança para mim e para o meu casamento. É assim que funciona, assim que nós trabalhamos com as lembranças dessa traição. Faz sentido para vocês? Porque eu quero chamar aqui a Antônia Ocilene para ela falar um pouquinho para vocês de como foi essa história, tá? Antônia, vem para cá, Flor. Tudo bem, minha Olá. Querida? Tudo bem, boa noite. Me Tudo ouvindo? bem? Tudo bem. Deixa eu fechar. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Eu tô te ouvindo. Deixa eu só fechar aqui meu microfone. Pronto. Você consegue me ouvir? Sim. Tô ouvindo bem. Antônia? Oi? Tá me ouvindo? Então tá bom. Pronto. Me fala uma coisa. Me conte uma coisa. Eu tô te ouvindo. Então tá bom. Conte para elas um pouquinho do que é que você vivia antes dessa traição, antes de conhecer a jornada lógica dos relacionamentos, como era esse processo para você, se você queria ficar ou sair desse casamento. Conta um pouquinho da Antônia Ocilene, quanto tempo você está casada? Bom, eu sou casada hoje, está com 27 anos, né? E antes da jornada, eu ia fazer 24 anos de casada, né? Na primeira, quando eu fiz a jornada. E aí fazia uns 3 anos que eu tinha descobrido né? Uma traição. E foi aquela questão, perdoei sem perdoar, fazendo de tudo para consertar, naquela situação de tentando sempre, né, de uma forma, fazendo de tudo, mas eu não sabia a causa mesmo, né? Então eu acabava reclamando, sendo a mesma pessoa. E isso eu me calava com minha dor, né? Sem reclamar, reclamava, mas eu ficava com a dor para mim. E
E aí foi quando eu descobri a segunda traição. E aí e eu era daquela que eu sempre falava que se eu fosse traída, jamais perdoaria. Então, quando houve a segunda vez, eu realmente não queria, né? Então foi quando eu já conheci a Paula. E aí eu via, né, que comecei a assistir as suas aulas e o meu chão, eu tava Você sem chão, queria né, Paula? sair. Muita dor, muito sofrimento. Sim, eu com muita dor, muito sofrimento. E foi quando o Paulo usou uma frase em uma das aulas, né, gratuitas, que ela disse para ficar ou para sair. Então, minha intenção era tanta de sair que eu digo, vou entrar. Porque eu quero me fortalecer, eu queria me fortalecer, ter conhecimento e sabedoria para me sair sem olhar para trás. Com, sabe? Eu estava determinada realmente a sair, porque a gente tinha conversado, ele disse que se ia sair, não saía, e eu tinha decidido eu mesma sair da minha casa, deixar meus filhos com ele, meus filhos já eram grandes, né? Já são adultos. E aí foi quando eu comecei a fazer a jornada, né? E nas aulas, a Paula, né, sempre aconselhando, dando ao conteúdo, né, os conhecimentos, na verdade. E aí não esperei fazer toda a jornada para me tomar a minha decisão, O que mudou? né? E Olha. eu superei a dor da traição. Não foi na quarta, foi na segunda para a terceira semana, né? Então eu procurava essa dor assim desesperadamente. Eu dizia assim, não pode. Porque eu chorava, eu era uma pessoa que vivia chorando. E eu queria chorar nesse dia. E eu, meu Deus, eu querendo chorar para mim poder sentir a dor e eu não sabia. E eu duvidando que eu tinha superado. Até que teve a aula ao vivo, né? E eu digo, então foi isso. Eu realmente foi onde eu acreditei. Foi nesse dia dessa aula, né, Paulo? E eu e aí né, mudei. Eu mudei de opinião, não quero sair mais. Vamos, chamei ele para uma conversa, né? A gente teve uma nova conversa e fizemos nossos acordos, me coloquei, né, como eu gostaria que as coisas acontecessem. E aqui estamos nós, 4 anos após a jornada. Que bom. Né? 4 anos já se passaram, Antônia. Ou 4 seja, anos. você superou a Eu dor sou da da traição em T7, 2 Paulo. semanas, e isso já está rendendo 4 anos. 4 4 anos, que anos, Paulo, porque maravilha. eu sou É da bom a gente T7, né? trazer Da turma. isso, Antônia, porque é verdade. Além de duvidar, né, que é possível em 4 semanas, dá a impressão que é uma coisa rápida, uma coisa passageira, né? Supera, mas depois volta tudo de novo. Não, você já está 4 anos já colhendo todos os aprendizados da jornada. E o que mudou depois da jornada, Antônia? No seu casamento? Então, houve muitas mudanças, né, Paulo? Eu, através do meu conhecimento, vou trazendo as conversas, a gente vai colocando os pontos, e isso, eu era muito reclamona, muito chata, eu usei logo a palavra assim, bem chatonilda mesmo, bem aquela de, por estar em dor, você acaba, e você nem percebe, você se torna uma pessoa que você nem se percebia, que eu não me percebia de ser tão chata nesse ponto, né? E quando eu fui fazendo o processo, que eu percebi as minhas falhas, né? Porque a gente percebe nossas falhas, onde a gente pode consertar. E aí veio as mudanças, né? Eu, através das minhas mudanças, ele fez as mudanças dele também. E hoje a gente vive com conexão diferente, né? Temos diálogo que a gente não tinha, gente. A gente não. Meu diálogo com meu esposo, toda vida que eu ia falar, eu dizia, eu preciso conversar, ele dizia, lá vem você com suas coisas. Tipo assim, ele nem sequer aceitava, porque eu era daquela pessoa que falava, mas ele não entendia. Eu falava tanto e não conseguia chegar ao ponto do que eu queria.
Então, ele me via só como reclamando, entendeu? E aí nunca chegava àquele ponto. Sim. E hoje o nosso diálogo mudou assim, quando eu vejo que tem alguma coisa indiferente, que eu não estou gostando, que eu percebo que ele é o caladão. Que eu percebo que ele tá um pouquinho assim, eu já digo, eu preciso ir buscá-lo, né? Saber o que está acontecendo. Aí eu já aprendi esse conhecimento, né? Que não tem preço. Gente, o que Paula passa não tem. E quando você está cometendo algo Sim. Ô, que. Antônio, Oi? pode falar. Pode Pronto, completar. quando você está cometendo um erro, né? Abrindo ali um buraco, você escuta a Paula falar. Eu escuto a voz da Paula, diz assim, peraí, você quer, né? E você quer ter razão ou você quer ter solução? Então eu digo, ixi, aqui a Paula já me. A Paula vive comigo todos os dias, porque tá na minha mente, toda hora, todo o Exato. conhecimento passado. Então, apesar de todo esse tempo, mas é muito prazeroso, assim, ter esse conhecimento da jornada. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu, como pessoa, me Sim. transformei. Eu era uma pessoa, assim, sem muita alegria, sem sorriso, sem cheia de medos, né? Eu tinha medo às vezes até de procurar meu marido para, como eu falei, para conversar, para dialogar. E isso frustra muita gente, porque você fica presa, você não sabe quem você é. Eu não sabia mais quem eu era, né? Eu tava perdida assim, como mulher, como pessoa. E hoje não, hoje eu sou livre, assim, é tão leve que eu digo assim, parece que eu sou livre. Eu tenho uma leveza, assim, que até tem horas que eu desconheço. Eu digo, menina, eu tô fazendo isso, eu tomei essa decisão assim tão, sabe, que eu. Aí eu digo, sou eu, essa sou eu, porque realmente eu tenho que tomar, né? É. É isso Sim. aí. Ô, Antônia, como que ficaram essas lembranças? Né? Porque as mulheres falam, nossa, é impossível esquecer essas lembranças, né? O medo de ser traída novamente. Depois que você se curou da dor da traição, como que ficou isso dentro de você agora, né? Depois de 4 anos que você já superou essa dor, passou pelo processo da jornada, em 2 semanas se curou dessa dor e vem mantendo esses resultados aí durante esses 4 anos. Como que ficam essas lembranças? Como que fica esse medo de ser traída novamente? Paula, eu até hoje não tenho mais, assim, lembrança você lembra, porque você às vezes está numa roda de amigos, numa conversa, está falando traição, então, tipo assim, tem aquele flash, né? Aconteceu, mas não tem dor, não tem choro, não tem rancor, não tem. Você, às vezes, dependendo de com quem você está conversando, você faz falar sobre aquele assunto com sabedoria, né? Sem julgamento, sem usar palavras agressivas, porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente vai logo assim, todo homem é assim mesmo, isso é uma covardia, usa várias palavras ofensivas, né? E eu hoje não, quando estão falando, quando eu não tenho uma boa palavra para me falar, eu fico calada ali, mas eu não ativo aquelas conversas e eu digo, meninas, vocês têm que ver isso, vamos procurar. Mando seguir, vão seguir a Paula para vocês para descobrir as coisas, porque só o conhecimento, quando você faz, é que vocês entendem. E tem umas que até te seguem já, mas eu não vi, né, elas ainda não estão fazendo, mas te seguem. E uma até falou assim: Bom, eu tô seguindo a moça lá que tu falou, gente, ela tem umas. Tô gostando, mas aí até a jornada em si ela ainda não tá fazendo, né? Mas não sei dessa vez. Mas é isso, né? Você lembra, mas não tem dor, não tem sofrimento. ô, Não Antônio, tem. Fala, Paula. não tem mais sofrimento. Quando você veio para a jornada, você duvidou?
que fosse funcionar para você? Ainda mais em 4 semanas? Eu sim, Paulo, eu tive pequenas dúvidas, né? Porque eu já tinha feito outros processos de psicólogo, eu fazia acompanhamento de psicólogo, né? E já tinha ido a alguns acompanhamentos, mas eu não sentia resultado, né? Cada vez que eu ia, parece que minha dor aumentava, porque era como se eu revivesse a cada vez que eu fosse aquela situação. E sempre eu ia com o mesmo assunto, eu ia para arrancar dor, mas eu não conseguia deixar. Mas é como eu falei no começo, né, que como eu estava determinada a sair do meu relacionamento, né, que você usou a frase para ficar ou para sair, então eu fui pronta, a minha confiança foi em sair, não em ficar, entendeu? Então a minha decisão era sair. Aí então eu digo, vou, mas é como eu, né, falei no começo, e dentro da jornada as coisas mudaram. O conhecimento me mudou e fez ver a, a grandiosidade que é, né? E é como assim, não é restaurar, não, porque você não restaura. É você construir o novo, porque hoje eu vivo o novo. Porque nada que você reconstrói fica do mesmo jeito, não, mas você é refazer. Então, eu aprendi, né? E assim, a cada dia a gente vai aprendendo. Eu aprendo uma coisa nova, a gente vê ali onde vai e vai se renovando para vir sempre um novo. Porque é um novo, é o mesmo marido, mas um novo relacionamento. É isso mesmo. É isso. É isso que a gente está vendo hoje. A gente Muito bom, minha hoje. querida. Muito obrigada por estar aqui, por mostrar. Ah, tá dando um delayzinho por isso. Tudo certo? Tá me ouvindo, Antônio? Sim, estou te ouvindo. Tá. Sim. É muito bonito quando a gente olha que, né, um casamento de 27 anos, né? Tá 4 anos depois que vocês superaram a dor da traição e continuam juntos, só que agora num casamento novo. É isso que a jornada vem para mostrar, né? Que por mais que a gente escolha ficar com esse marido já não é mais o mesmo marido e você também não é mais a mesma mulher. Porque quando a gente fala que a gente olha para as nossas mudanças, é porque a gente não quer ser mais aquela mulher. Né? A gente supera a dor da traição, a gente vira o jogo dessa traição, e agora quem tem medo de. Quem tem medo de nos perder agora é ele. E essa é a grande vingança da mulher sábia, né, Antônia? É a gente ficar, mas a gente não ter que se diminuir para ficar dentro dessa relação e saber que agora é ele que tem medo de te perder. É isso, é isso. E assim, eu transformei Muito minha dor em obrigada, força, viu, né? querida? Então, vem, mulheres, vamos vocês. Isso Quem aí está disposta a transformar a dor em força, em sabedoria e conhecimento, vem para a jornada, porque só você vivenciando, né? Cada momento, cada aula é que você se descobre como tudo pode mudar em si próprio, né? Porque a mudança tem que vir de nós. De nós. É isso mesmo. Muito obrigada, minha querida. Gratidão por estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história, né? De como foi a sua dor e de como você transformou essa dor em força. Gratidão, viu, Antônia? Um beijo no seu coração. Eu que agradeço, Paula. Amém, você também. E todas as meninas aí, beijo. vem. Amém. Outro. Beijo. Amém. Beijo. Tchau. Coisa boa, né, gente? E quando a gente fala sobre esse processo de mudança, é justamente por isso. A nossa mudança não é pelo outro. E foi ele quem traiu, mas eu que tenho que mudar, eu mudo por mim.
Eu mudo para a minha própria cura, independente se eu vou querer ficar com esse marido ou não. Porque se ele mudar, ok, continuamos, pode ser uma escolha. Mas se ele não mudar, eu ainda assim preciso me curar, porque eu preciso seguir em frente, né? Nós nos casamos, mas nós somos também seres individuais. Eu não posso ficar numa relação onde o outro não quer se curar. Eu só posso ficar numa relação onde eu cresço e ele também cresce. E isso é uma escolha. E a forma como nós fazemos isso de uma forma muito natural, eu vou explicar isso para vocês dentro da jornada, dentro da imersão Superando a Traição, tá? A Jess falou assim, eu ouço esses depoimentos bonitos e ainda não acredito. E é claro que não, porque a sua realidade hoje é muito diferente, né? Tá bem longe do que essas mulheres já viveram. A única diferença que separa essas mulheres com os depoimentos de você, Jess, é porque tanto elas quanto eu, é porque elas têm conhecimento. Elas tiveram ferramentas e conhecimento de mulher sábia que você ainda não teve a oportunidade de receber. É só essa a diferença. Porque o impossível, ele deixa de acontecer quando uma pessoa consegue. E quando a gente olha para os buracos, quando a gente olha para a causa raiz, aí sim, aí pronto. A gente vira essa chavinha e aí a gente dá conta de resolver o que é que nós queremos para a nossa vida. Continuar ou sair desse casamento. Uma coisa tem que acontecer. Tem que ser melhor do que como era antes. Seja com ou sem esse marido. Tá bom? Tenho fé que eu serei, eu dando meu depoimento. Amém, Luciane. Luciane 8400, tá feito aqui o nosso acordo. Daqui 4 semanas, ou até mesmo antes disso, você vem para cá dar o seu depoimento. Viu? Espero vocês. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, tenha feito bom, tenha feito bem para vocês, né? Tirando essas vendas dos olhos. E amanhã, 12h17, estaremos aqui para mais uma aula falando sobre insegurança. Se você é essa mulher que passa dessa insegurança dentro do seu casamento após a traição, não perde a aula de amanhã, 12h17. E se você ainda não se inscreveu para a nossa imersão gratuita Superando a Traição, corre para se inscrever, porque ela é 100% online, 100% gratuita. Não perde, porque lá eu vou te mostrar como fazer esse passo a passo para superar a dor da traição. Tá bom? Érica, um beijo para você e para todas as mulheres que estão aqui. Até amanhã, espero vocês. Beijo, fiquem com Deus.